entender mais a tua palavra. Nós te agradecemos e pedimos, Pai, que tu derrame tuas bênçãos sobre cada um de nós, saúde, família, Deus, nos dá vitória, Pai. Nós precisamos também de força, Pai, para enfrentar as dificuldades. E nós oramos sabendo que tu és Deus benigno para nos ajudar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Que bênção estarmos aqui mais uma vez, né? Seguidamente, né? Eu não vou poder dar o estudo amanhã, então eu fiz essa troca com a Jane, né? Ela vai dar sexta e sábado, e eu troquei ontem, amanhã com hoje, né? Glória a Deus. Então vamos estudar aqui mais sequência do livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 24, né? Nós já terminamos ali no versículo 23, mais ou menos. Não sei se os irmãos estão lembrados, né? Foi ontem, né? Glória a Deus. Então nós vimos ali que que foi feito ali mais um julgamento em que o apóstolo Paulo estava presente. Dessa vez os judeus desceram ali, sumo sacerdote Ananias, juntamente com anciãos, juntamente com Tértulo, né? Que era um advogado, um orador ali experiente, que falava o grego, que tinha um palavreado bonito, né? Tinha um dom da oratória. E eles levantam ali as acusações contra o apóstolo Paulo. Inclusive, nós estudamos cada uma das acusações, né? Paulo era acusado de ser uma peste, né? De promover sedições, de ser um agitador da seita dos nazarenos e de profanar o templo, né? Foi quando ele foi preso, glória a Deus, glória a Jesus, né? E Paulo ali, ele defende, né? Ele fala por si mesmo. Paulo, ele também era um doutor da lei, também tinha uma boa oratória, né? Também sabia o grego, e Paulo, ele mesmo fez a sua defesa, e nós vimos também que Paulo, ele vai pontuando, né? Cada ponto que foi levantado, cada ponto que foi feita acusação contra Paulo, Paulo vai rebatendo com as suas palavras, e foi bênção, né? Nós vimos que Paulo ali, ele diz que não haviam feito, não existiam provas contra ele, nem os acusadores dele estavam ali. Ele, pelo contrário, ele seguia o caminho, porque ele cria que o caminho era o cumprimento da lei, era o cumprimento das profecias. Então, Paulo ali, ele vai pontuando, né? Cada acusação que é feita contra ele vai derrubando, né? Dizendo que não existem provas, não existe nada, esses que estão aqui tragam provas também, né? E Félix ali, ele sabendo, né? Ele sabia o que era o caminho, ele já estava 8, 9 anos aí sob o comando da Judéia. Félix era um procurador, mesmo cargo de Pôncio Pilatos. Então, Félix, ele conhecia, já tinha ouvido falar sobre o caminho, sobre os milagres, né? Sobre Jesus Cristo, sobre tudo ali. E Paulo, Paulo, ele fica preso, né? O Félix, ele decide ali, não, vamos adiar a causa por enquanto, e quando descer o comandante Lífias, eu tomarei inteiro conhecimento do vosso caso, né? A gente terminou lendo esse versículo 22 e lendo 23 também, né? Mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Então nós vimos ali que Paulo, ele ficou preso no pretório, mas ele tinha uma certa folga, ele tinha uma certa liberdade, né? Os seus poderiam servi-lo. Lucas deveria estar com ele, né, e outros mais. Nós vimos que Cesareia era a casa de Filipe, o evangelista, Filipe que era um dos 7, que ele tinha 4 filhas que eram bênção, né, que profetizavam, e Filipe morava lá em Cesareia, Paulo estava preso em Cesareia. Então Filipe deve ter dado essa assistência aí para Paulo, deve ter ajudado aí, servido Paulo aí com suas posses, né, com comida, com alimento, né. Foi bênção, né, glória a Deus, glória a Jesus. E hoje nós iniciamos no versículo 24, Atos dos Apóstolos 24, né? Bem fácil de vocês decorarem aí, vamos abrir nas Bíblias, né? Sempre é bom a gente ler nas Santas Escrituras, acompanhar a leitura, né? Glória a Deus. Passados alguns dias, versículo 24, vindo Félix com Drúzila, sua esposa, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Então, aqui nós temos uma profecia se cumprindo, uma profecia de Jesus, quando falou ali para o profeta Ananias sobre Paulo, né, que Paulo ia dar testemunho, ia pregar para reis, ia pregar para governadores, e Paulo começa a pregar para Félix e para sua esposa, Drúzila, ou Druzila, não sei como se pronuncia, mas acho que Drúzila fica mais bonito.
Então, Drúzila, nós falamos sobre ela alguns 2 estudos atrás, que ela era a filha mais nova de Herodes Agripa I. Então, esse Herodes Agripa foi aquele mesmo que nós estudamos lá em Atos 12. Então, nós lá em Atos 12, nós vimos aquele capítulo tremendo, né, que começa com a morte de Tiago, irmão de João. Ele mandou decapitar Tiago, irmão de João. Depois, logo em seguida, Pedro foi preso. E nós vimos ali que um capítulo que começou com morte, né, começou com prisão, começou com decapitação, terminou falando que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E nós vimos que esse Herodes Agripa, ele faz parte ali, ele prendeu Pedro, querendo fazer o mesmo que tinha feito com Tiago, irmão de João, queria também matar Pedro, de certa forma, para agradar os judeus, só que por conta da festa, ele deixou Pedro preso. E nós vimos como Pedro foi libertado de forma espetacular. Um anjo saiu abrindo ali as grades, saiu abrindo ali as correntes. Pedro era guardado por 16 homens, né, 4 quartetos de soldados. Nós vimos toda essa história, todo esse episódio. E nós vimos também que no final do capítulo 12 de Atos, Herodes Agripa I morre. Né? É importante a gente distinguir quem é quem, né? Porque nós iremos já ver Herodes Agripa II, filho desse Herodes Agripa. Então, Drúzila era filha de Herodes Agripa I. Já vai aparecer aqui o Herodes Agripa II, que é o filho dele, né? O filho do Herodes Agripa I. Né? Então, nós estudamos detalhadamente sobre esse capítulo 12. Né? Então, Drúzila, ela era esposa de Félix e era irmã do Herodes Agripa II, né? Que nós vamos estudar aqui no capítulo 25 daqui a pouco. Então, a relação desses dois aqui, Félix e Drúzila, versículo 24, era semelhante à de Herodes, não sei se vocês lembram da época de Jesus, Herodes e Herodias. Herodes e Herodias era também um casamento ali que não era bem visto aos olhos dos judeus, né? Herodias era casada com a irmã de Herodes, né? Eles estavam ali numa relação meio conturbada, ali, meio errada, e o casamento também de Félix e de Drúzila também era nesses moldes, né? Era um casamento ali meio errado, né? Então, e eles procuram ali, a mulher dele era judia, né? Talvez ela, com curiosidade ali, gostaria de ver Paulo, né? De falar com Paulo, e chamaram Paulo, e Paulo passou a falar sobre a fé em Cristo Jesus, né? Talvez ali, como nós falamos, para satisfazer a curiosidade da Drúzila, né? Que era judia. E Paulo, ele vai falar sobre 3 temas principais, versículo 25, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Então, Paulo, ele falou sobre a justiça, falou sobre o domínio próprio e falou também sobre o juízo vindouro. E Félix saiu amedrontado diante das palavras de Paulo, né? Paulo começou falando ali sobre a justiça, né? Essa justiça aqui pode ser em relação à justiça do seu julgamento, né? Mas creio que não tenha sido sobre isso que Paulo falou. Paulo falou sobre a justiça, aquela justiça que ele tanto escreve na sua carta aos Romanos, que é a justiça de Deus, né? Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo deve ter falado dessa justiça, ou seja, a justiça que vem do Senhor, a justiça que pega um homem pecador e justifica ele. Então, é importante, né, entender esse conceito de justiça que Paulo fala na sua carta aos Romanos. Paulo fala, Romanos 6,16, ele fala que uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. É importante e muito interessante a gente entender, né, sobre isso. Ele fala, uma vez libertos do pecado, ou seja, Paulo se refere que uma vez por todas, Jesus nos libertou, né? Nós fomos libertos, né, de seres pecaminosos, seres pecadores. Fomos libertos, nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus. Fomos feitos justiça de Deus. O velho homem caído, né, estava sobre o poder do pecado, sobre o domínio do pecado, mas em Cristo Jesus, né, nós somos feitos justiça de Deus, né?
Então, esse ato de Jesus, né, um ato de justiça, nós, por nossas próprias forças, nós não nos podíamos tornar justos diante de Deus. Eu, por minhas obras, eu, por minha força própria, eu não poderia me tornar justo perante o Senhor. Nem os sacrifícios que as pessoas faziam também poderiam tornar justo. Foi necessário que Deus enviasse o seu Filho. O seu Filho Jesus, ele se fez pecado, ele foi morto ali na cruz para que nós nos tornássemos justos. Ele morreu por nós. O sacrifício dele foi suficiente para que nós nos libertássemos do pecado. Ele não conheceu o pecado, né? Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, em Cristo, nós temos isso, né? Nós somos justificados, nós somos feitos justiça do Senhor, o Senhor nos torna justos. É como se Cristo fosse o nosso advogado, né? Quando a gente comparece perante o céu, fazendo uma alegoria aqui, né? O Senhor olha ali e diz, realmente esse aqui creu em mim, ele está justo, ele pode entrar aí no céu. Então, Jesus fez isso por nós, por você, né? Pelo mundo inteiro. O velho homem pecador, ele foi crucificado com Cristo, né? Para que uma nova criatura pudesse nascer de novo, né? Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Novo nascimento, né? Como a Bíblia retrata sobre isso. Então, é isso que é a justiça que eu creio que Paulo falou. Nós somos tornados justos diante de Deus mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Paulo falou também sobre o domínio próprio, o autocontrole ante o pecado, ante as tentações. Lembrando que Deus não tenta ninguém. Tem um versículo que fala sobre isso. Ele nos prova. As tentações, elas vêm de Satanás, né? Então, Paulo falou sobre isso, sobre o domínio próprio, né? Eu creio que ele estava aqui também se referindo à questão do casamento ali de Félix com Drusila. E Paulo falou também do juízo vindouro, né? Do juízo vindouro. Aquele julgamento, né? O dia do juízo. Necessidade de arrependimento, necessidade de perdão dos pecados. Paulo deve ter falado aqui sobre o arrebatamento da igreja, né, sobre a condenação eterna. E naquela época, eles já esperavam o arrebatamento da igreja, já esperavam o julgamento, mostrando que estava para acontecer a qualquer momento. E estava a acontecer a qualquer momento. O próprio Paulo ensina sobre isso. Então, diante dessas palavras, né, da justiça do Senhor, do domínio próprio, do juízo vindouro, Félix ficou amedrontado. Claro que Paulo deve ter usado o seu dom da oratória, né, sendo usado pelo Espírito Santo. É necessário, Félix, você se arrepender dos seus pecados, é necessário você crer em Jesus, é necessário você deixar de lado a mentira, deixar de lado a corrupção, deixar de lado o seu próprio eu, né, o seu próprio ego, e se voltar para Jesus. E Félix fica aterrorizado, né, fica atemorizado ali, com medo da pregação de Paulo, com medo do evangelho. Paulo, ele não falava para massagear o ego, né? Ele não falava, esse público aqui eu vou falar essa mensagem, né? Esse outro público aqui eu vou falar essa mensagem. Não, Paulo, ele não falava para agradar, ele falava a verdade do evangelho, doa quem doer. E Drusila, Félix sentiu aqui na pele, né? Ele ficou amedrontado ali com o juízo vindouro. Paulo deve ter falado ali sobre o período da tribulação, né? O período ali do anticristo, né? Que os céus e as terras se desfarão. Espero que saiu aí amedrontado e disse, não, Paulo, vamos parar por aqui, que depois, quando eu tiver um tempo, eu te chamo novamente. Né? Foi refletir sobre as palavras de Paulo. Então, Paulo podia ter feito aquela pregação light, né, como muitos por aí fazem, mas para conseguir o favor de Félix, né, para conseguir com que Félix fosse favorável a ele, mas não, né, ele confrontou Félix com a palavra, né, com a verdade do evangelho. Félix é isso. Se você não fizer isso, você vai ser condenado. Ranger de dentes, né? Fogo e ranger de dentes, Jesus mesmo fala. Dor. E só que Félix, ele queria, né? O versículo 26 fala que ele queria dinheiro, né? Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que chamando mais frequentemente conversava com ele. Então, o intuito de Félix também, ele estava ouvindo a mensagem do evangelho, né? Mas o intuito dele era receber dinheiro ali, né?
Então, Paulo, ele apresentou essa palavra, né? Apresentou sobre a justiça, sobre o domínio próprio, sobre o juízo vindouro. Muitas pessoas ficam contentes, claro, de discutir o evangelho, mas desde que a vida delas não seja confrontada. Foi o caso aqui de Félix, né? Quando acontece, a maioria foge. Não sabe que o evangelho é poder de Deus, né? Que transforma vidas, né? A pessoa mente, o evangelho ele transforma, né? A pessoa, nunca vou me livrar da mentira, mas esquece que Deus é todo poderoso, né? Ele transforma. Então, no primeiro contato com olha como a palavra é poderosa, no primeiro contato que Félix teve com a palavra do Senhor, ele ouviu falar do caminho, ele conhecia o que era o caminho, né? Mas no primeiro contato que ele teve com a palavra do Senhor, ele já ficou com temor no seu coração, né? Então, o evangelho aqui, realmente, o evangelho confrontando, mostrando ao pecador a necessidade da justificação, né? Da justiça de Deus. Então, ele ficou com medo, mas a Bíblia não mostra, né, se ele teve disposição, ele se recusou, né? A Bíblia não fala nada. Então, ele se recusou a se arrepender dos seus caminhos, né, a se voltar para a fé em Jesus. É como aquelas pessoas que ficam enrolando, né, que não tomam a decisão mais importante da vida delas. Ficam enrolando, ficam com medo, né, se recusam a se arrepender, se recusam a aceitar o Senhor. Então, a atitude triste de Félix, né? Pois em vez de se arrepender, ele ficou procrastinando, né? Querendo receber dinheiro ali de Paulo, ficou procrastinando, e era a decisão mais importante da vida dele, né? Por agora pode retirar-te, e quando eu tiver vagar, quando eu tiver tempo aí, chamar-te-ei, né? Então ele deixou para depois. E é uma das decisões mais sensatas, né? Mais perigosas, porque se trata da salvação, a gente nunca sabe, né, como é que vai ser o dia de amanhã. E se você morrer antes da próxima oportunidade, não, eu não vou aceitar Jesus aqui, e quando você tiver outra oportunidade ali daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, se acontecer alguma coisa contra você, se você vier a ficar doente, né, vier a perecer, e aí, como é que fica? O dia do arrependimento é hoje, né? O tempo do acerto com Deus é agora, né? Amanhã já pode ser tarde demais, né? Então, no versículo 26, nós vimos que ele chamava Paulo ali querendo receber dinheiro, né, querendo propina, né, era realmente uma falta de escrúpulos aqui do governador Félix. Ele era atraído pela mensagem do evangelho, mas ele queria um dinheirinho ali, né, uma propina, era corrupto, né, resumindo, era uma pessoa corrupta. Então, ele viu que Paulo não tinha culpa de nada, né, todos que julgaram Paulo, todos que estiveram ali no tribunal com ele, em posição de julgamento, percebiam, né, que Paulo não tinha culpa nenhuma, era uma questão ali teológica com os judeus. Mas ele não queria soltar Paulo por livre e espontânea vontade, como a gente vai ver ele, né? Ele queria usar Paulo, né? Queria dinheiro para isso, e ao mesmo tempo queria agradar os judeus. Então esses foram os motivos por que Paulo permaneceu tanto tempo preso, 2 anos, no versículo 27, 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, Paulo passou 2 anos ali, porque tanto Félix queria dinheiro, quando ele queria agradar aos judeus, usando Paulo ali nos seus jogos políticos. Então, o tribuno Cláudio, ele já tinha dito que não tinha encontrado nenhum crime em Paulo, lá em Jerusalém, antes de Paulo ser trazido para Cesareia. E com certeza Félix também deve ter chegado a essa conclusão. Ele conversava com Paulo regularmente, mas nenhum dinheiro saiu das mãos de Paulo, né? Deve ter ouvido ali, quando Paulo se defendeu, dizendo que Paulo deve ter dito, eu vim trazer as ofertas, vim trazer a esmola das igrejas, talvez crescer os olhos para essas ofertas, né? Talvez pensou que Paulo fosse rico. Ele quis dinheiro ali do apóstolo Paulo. Então, a sua mente ali gananciosa não se preocupou. Como Jesus fala, né? Jesus ele fala, tem uma passagem que ele fala que a gente não pode servir a 2 senhores, né? Você não pode servir a Deus e a Mamon. Era o caso de Félix. Félix estava de um lado ouvindo o evangelho e do outro ele queria dinheiro da parte de Paulo. Então ele estava querendo servir a 2 senhores. Ele nem foi para o evangelho, nem foi só para o dinheiro. Ele ficou nesse
meio termo, né? Então é a mesma coisa que Jesus falou. Você não pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, ao amor ao dinheiro. Glória a Deus, glória a Jesus. Né? No versículo 27, passados 2 anos, Félix ele foi chamado de volta a Roma, né? Ou foi para outro lugar, não sabemos. E nessa época o imperador era Nero, e outro procurador foi colocado no lugar de Félix. O nome desse novo procurador era Festo, né? Para a gente não se enganar qual é qual. Félix e o outro Festo. Então, Félix, como nós vimos, o próprio Paulo fala sobre isso, que versículo 10, né? Ó, Atos 24, versículo 10, se a gente voltar em alguns versículos, estamos no 27, né, se a gente voltar para o versículo 10, Paulo fala assim, ó, na metade do versículo 10, né? Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Então, o Félix, ele já, apesar de ser romano, ele já há muito tempo estava ali na Judéia, né? Ele conhecia a doutrina dos judeus, né? Conhecia a cultura dos judeus, há lá algumas coisas da lei dos judeus. Tanto que Paulo se sente ali à vontade para se defender, porque Félix sabia algumas questões da lei, né? Félix sabia algo ali sobre os judeus. Já Festo, ele acabou de chegar, ele não sabe nada dos judeus. Então, Paulo ficou esses 2 anos aí nesse chove não molha, e até que um novo governador aí entrou em cena. Né? Mas tudo era plano de Deus na vida de Paulo, como nós iremos ver, né? Com certeza, muitos soldados vieram a se tornar crentes nesses 2 anos. E quando eles eram transferidos para outras partes do império, propagavam o conhecimento de Jesus, né, por outros locais, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o Festo, ele chega na terra de Israel e ele não tem conhecimento, como eu falei. Ele assume o cargo de governador 2 anos, né, após esses acontecimentos do do capítulo 24. E Festo, ele já era o contrário de Félix, né? Félix, a gente viu que ele tinha sido um escravo que conseguiu chegar ao poder. Já Festo, ele era da nobreza, né? Ele era de uma família nobre de Roma. Então, o Félix, ele tinha certo conhecimento das questões dos judeus, já Festo era tudo novidade. Então, no versículo 1, nós temos que, ó, tendo, pois, Festo assumindo o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. Então, ele assume o governo e ele já vai para Jerusalém, já sobe a Jerusalém 3 dias depois. Talvez até para buscar saber mais daquele povo ali, né? Ele foi jogado ali na Judéia e não conhecia a cultura, não conhecia quem eram os judeus, não conhecia o templo, não conhecia nada do judaísmo, e ele deve ter subido aqui para Jerusalém com esse intuito, né, de conhecer mais do povo ali, da cultura dos judeus. O Festo, ele era um pouco mais íntegro do que o antecessor, né, do que Félix. Como vimos, Félix, ele queria até dinheiro ali, suborno de Paulo. Festo, a gente já vai ver, os historiadores dizem que ele era um pouco mais íntegro, né, um pouco mais honesto. E nós iremos ver, ó, versículo 2, e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitaram. O versículo 3 vai falar o que eles solicitaram, mas vamos parar por aqui só para a gente explicar um pouco. Então, nessa primeira viagem, Festo assume o poder, 3 dias depois ele sobe a Jerusalém. Quando ele chega lá, a primeira coisa que os judeus fazem, né? Eles não perdem tempo, né? Eles ficaram com ódio, o ódio de Paulo era tão grande que eu creio que eles passaram esses 2 anos aí pensando em Paulo. A primeira coisa que eles falam ali, a gente vai ver, versículo 3, é que eles pedem para que o caso de Paulo seja julgado novamente. Então, com toda a pressa do mundo ali, eles já vão solicitando que fosse retomado o julgamento. Eles logo ali, ó, apresentam queixa contra Paulo. Outras traduções falam que os judeus lhe rogaram, pediram com insistência, eles suplicaram. Então, 2 anos não tinham sido suficientes para aplacar a ira dos judeus. Pelo contrário, as coisas pareciam que tinham piorado. Eles 2 anos antes, apenas alguns judeus, como a gente vai ver, como a gente viu, né, eles subiram ali
para, juntamente com os principais dos sacerdotes, né, tramaram a morte de Paulo, naquele complô. Mas agora parece que todo o sinédrio está engajado, ó, versículo 13, ó, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandassem vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. No versículo 3 fala que os principais sacerdotes, no versículo 2, os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus. Então a coisa parece que tinha piorado. Antes eram poucas pessoas ali, 40 homens, né, junto com alguns anciãos, né, que queriam tramar a morte de Paulo. Agora parece que mais pessoas queriam tramar a morte de Paulo. Então, novamente, pedem a mesma história, pede que Paulo seja trazido para ser julgado em Jerusalém. O motivo era o mesmo de antes, né? Talvez queriam investigar novamente o caso de forma mais apurada, mas o objetivo real era matá-lo durante o caminho, armaram novamente uma emboscada, já que a primeira tinha sido frustrada. Então, a intenção não era nenhum julgamento justo, né? Rogaram aqui para a festa contra Paulo, pediram como favor, versículo 3, em detrimento de Paulo, que o mandassem vir a Jerusalém, armando eles ciladas para o matarem na estrada. Não queriam nada justo, mas queriam acabar com Paulo, uma nova armadilha. Queriam tirar ele de Cesareia, onde ele era guardado pelos romanos, guardado ali com toda a escolta possível, trazer para Jerusalém, que tinha forte influência judaica. Então, 2 anos se passaram ali e eles querem ainda matar Paulo, né? Eu creio que aqueles 40, né, não tinham sossegado ainda, né? Ainda deviam, vocês estavam de jejum, né? Mas ainda não tinham sossegado aqui, queriam matar Paulo, né? Provérbios 6:16, estas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então, dessas 6, 7 coisas aqui, os judeus estavam cometendo 4 ou 5. Estavam querendo derramar sangue inocente, estavam maquinando mal, estavam se apressando, né, para fazer o mal, testemunhas falsas, mentira. Então, eu creio que eles conheciam a lei, né, conheciam as escrituras, mas na hora de fazer o mal, esqueciam de tudo, né? O versículo 4 fala que Festo, porém, respondeu achasse Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. A Bíblia não fala, né, se Festo sabia daquela primeira conspiração, 2 anos atrás, contra a vida de Paulo. Com certeza, Félix, que foi um antecessor, ele deve ter lhe informado, né, quando passou ali, quando teve aquela transição de governo, né, Félix deve ter informado tudo para Festo. Eu creio que Festo já sabia, né, sabia de tudo ali, ó, esse prisioneiro aqui, aconteceu isso com ele, aconteceu isso, o pessoal estava com ódio dele, eu trouxe ele para cá, mas até agora ele está aqui, não chegamos a nenhuma conclusão aqui do caso dele. Então, Félix, Festo, conhecendo tudo isso, né, ele nega ali que Paulo fosse trazido para Jerusalém e ficou detido em Cesareia. E ele questiona ali, né, que os que tiverem habilidade, ou seja, os que tiverem poder entre vocês, os que tiverem autoridade para acusar, que desçam comigo para Cesareia. Em outras palavras, é o acusador que tem que ir ao tribunal, e não eu trazer ele para vocês, não. Vocês que estão acusando ele, vão para lá comigo ali, que a gente vai, acusa ele novamente, e a gente julga ele novamente. Então, Deus usando Festo, né? Porque até aqui Deus está usando, né? Porque se Paulo fosse trazido ali, era mesmo que jogar uma presa no meio dos lobos ali, né? Então, essa recusa dele salvou a vida de Paulo por enquanto. Em Cesareia ele não corria nenhum risco, né? Paulo estava guardado. Os judeus lá não podiam fazer nenhum mal para Paulo, né? Mas no caminho para Jerusalém, ou mesmo na cidade de Jerusalém, Paulo corria risco de morte. No versículo 6 fala que não se demorando entre eles mais do que 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentaram-se no tribunal e ele ordenou que Paulo fosse trazido. Então, esses dias aqui, né, 8 a 10 dias,
todos desceram para Cesareia. No dia seguinte, Paulo é novamente levado para o tribunal. O prisioneiro foi trazido e os judeus rodeiam ele, ó, versículo 7. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, contra Paulo, as quais, entretanto, não podiam provar. Então, o prisioneiro foi trazido ali, os judeus o rodearam, né? Que nos leva a crer que eram muitos, né? Fizeram uma forma de pressão em cima de Paulo, em cima do juiz também, né? Em cima de Festo. Jesus, ele também, de certa forma, ele foi rodeado ali pelos judeus naquele julgamento ali de madrugada, né? Ilegal, um julgamento ilegal à noite. Ele foi rodeado ali, esbofetearam ele, levantaram falsas testemunhas. Então, muitas acusações, muitas e graves acusações foram levantadas contra Paulo. Nós sabemos quais são, né? Quais foram essas acusações que foram levantadas, né? Mas elas não podiam ser provadas. Então, as acusações eram as mesmas, né, que nós já estamos cansados de estudar, né? Paulo era acusado de heresia contra a lei dos judeus, né? Acusado de ensinar os judeus a não seguir a lei, de profanar o templo, né? De causar rebelião, causar sedição contra Roma, um levante contra Roma. Tinha sido acusado de levar um gentil para dentro do templo. As mesmas acusações de sempre, né? De 2 anos atrás. Tudo em vão, né? Claro, né? Paulo, porém, versículo 8, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então, Paulo, ele não pecou contra a lei, pois ele até afirmava que o que ele estava, a questão toda era uma questão sobre a ressurreição dos mortos. Ele não pecou contra o templo, ele estava ali, era adorando no templo. Ele não tinha introduzido ninguém, nenhum gentil no templo. Ele não tinha pecado contra César, não tinha feito sedição, não tinha feito nenhum tumulto, nenhuma revolta. A confusão de 2 anos atrás, como nós sabemos, como eles sabiam também, foi causada por judeus vindos da Ásia. Paulo, como vimos, ele estava no templo adorando, sacrificando. A vinda dele para Jerusalém era para trazer ofertas, né, para os crentes da Judéia, para adorar ao Senhor. E Festo, ele se dá conta, né, quando ele ouve essa defesa de Paulo, né, de tudo que estavam fazendo contra ele ali, ele sabia, né, que Paulo não era nenhum criminoso, que aquelas acusações eram relacionadas à lei dos judeus, né. Mas, versículo 9, ele toma aqui, ele questiona Paulo, né, versículo 9, ó. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Então, Festo, ele não sabia de nada, né? Como nós vimos, ele tinha acabado de chegar, não sabia como julgar o caso de Paulo, se era uma coisa da lei dos judeus. Ele não ia conseguir julgar um cidadão romano que não tinha ofendido César, que não tinha infligido nenhuma norma contra o império. Então, é uma decisão difícil de Festo, né? Ele não tem condições de condenar Paulo, pois não tem provas. E ele não tem coragem de absolver Paulo, porque ele não queria a raiva dos judeus logo no início do seu mandato. E para piorar a situação, ele não sabia nada da lei, né? Não sabia nada dos costumes, não sabia nada de nada dos judeus. Então ele pensa, ó, o ideal é levar esse homem para Jerusalém ali, porque aí lá eu estou ali olhando ele ali, e eles falam lá as coisas deles lá, e eu chego a um veredito lá, uma hora ou outra. Então Festo propõe isso a Paulo, ó, que eles subissem a Jerusalém para ser julgado lá, junto com os judeus, com uma forma também de agradar os judeus, né? Usou da velha politicagem, né? Usar Paulo para obter o favor dos judeus. Ele queria a conveniência, né? Ele queria a conveniência ali e não queria saber da verdade, né? Queria era que os judeus ficassem felizes, né, com o seu governo ali, né? Os interesses políticos dele aqui falaram mais alto do que o seu senso de justiça. E esses governadores, né? Pôncio Pilatos, ele já era assim, né? Eles eram extremamente políticos, né? Pôncio Pilatos, ele não viu nenhum mal em Jesus, mesmo assim ele lavou as mãos e entregou aos judeus. Então, é o mesmo caso aqui com Festo.
Ele quer ser político, né? Qualquer revolta, qualquer rebelião, era ele que era o culpado. Era a responsabilidade dele, né? Eles tentavam, né, os governadores tentavam a todo custo aqui manter a paz. Eles queriam apenas serem bem vistos aos olhos do imperador. Então, um julgamento em Jerusalém, ele seria totalmente desfavorável para Paulo, além do risco dele morrer durante o caminho, como nós vimos, né? Paulo sabia muito bem que ele poderia esperar a justiça dos romanos, mas dos judeus, não. E a Jerusalém, né, seria ser atirado aos lobos e esperar ser devorado. Paulo responde, versículo 10, ó, disse-lhe Paulo, estou perante o tribunal de César, onde convém que seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Então, Paulo era cidadão romano. Ó, eu sou um cidadão romano e eu estou diante do tribunal romano. É aqui que eu tenho que ser julgado. Se eu for culpado, me matem logo. Ó, versículo 11. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Então, Paulo não teme que a morte, né? Ele não teme a morte, mas ele, de certa forma, ele não admite injustiça, nem desprezo das leis de Roma, apenas para agradar aos judeus. Ó. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdades as coisas de que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Então, Paulo já sabia, né, que era interesse de Festo ali ser agradável aos judeus. Então, Paulo, ele chuta o balde, né, como a gente costuma falar. Eu creio que Paulo já estava tão cansado daquela situação. 2 anos se passaram, ele ainda estava em Cesareia preso, cansado, né, das mentiras dos judeus, das falsas acusações dos judeus sem provas, né? Cansado dos adiamentos dos romanos, né? O Félix, o anterior, ele foi só empurrando ali com a barriga até que apareceu Festo. Se Paulo fosse declarado inocente, olha a situação como era difícil. Ó. Se Paulo, vamos dizer que Festo, não, Paulo, você está inocente de tudo aqui. Se Paulo fosse declarado inocente e libertado, ele não ia mais contar com o poderio, com a guarda dos romanos, com a proteção dos romanos. E sabendo que o ódio dos judeus ainda estava em cima dele aqui, ainda estava por ele aqui, ele corria o risco ao andar pelas ruas. Ele não podia nunca mais pisar ali naquelas terras. E ele vai agarrar, então, a única saída possível, né? Paulo faz o que era direito dele como cidadão romano, um dos direitos mais antigos dos cidadãos romanos, né, que data de 500 anos antes de Cristo. Ele pronunciou as palavras em latim, né, provocatio ad Caesarem, ou seja, eu apelo para César. O direito de provocar, né, de apelar, era garantido, né, pela lei. Antes, na República, era provocatio ad o povo, né, para o povo, o apelo para o povo. Agora era para César, né, o império, então ele apelou para César. Então ele apela para ser julgado por César. Não que César fosse ser o seu... não que o próprio imperador o julgaria, claro. Mas ele seria julgado ali pelos mais altos tribunais do Império Romano, né, direto ali em Roma. E Festo viu esse apelo aí como uma forma de enviar Paulo, né, de se livrar do caso de Paulo. Ele viu ali que era um caso bem difícil de ser julgado, né? Então, sem mais delongas aí, né, sem demoras, versículo 12, então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, para César apelaste, para César irás. Então, esse foi o fim ali de Paulo, o fim que Paulo teve, né, assim, o fim que ele estava no rumo certo, né? Jesus disse que ele, assim como ele pregou, assim como ele testemunhou em Jerusalém, ele ia testemunhar em Roma, e aqui estava selado ali o ticket de passagem de Paulo, ele iria para Roma, ele tinha apelado para César ele iria. Então, era da vontade de Deus o que estava acontecendo, né? Paulo
estava certinho, né? Você vê como Deus faz, né? Deus falou lá atrás e a palavra do Senhor ela tem que se cumprir. Passarão os céus e a terra, né? Mas as palavras do Senhor permanecem para sempre, né? Tem que se cumprir. Paulo iria falar agora das boas novas em Roma. Ir a Roma como prisioneiro era melhor do que não ir, mas ele estava cumprindo o propósito do Senhor, o Senhor estava no controle de tudo. Então, a gente é interessante porque Festo ele nem diz nada contra, né? Ele podia não, Paulo, vamos resolver isso aqui, né? Vamos tentar ali resolver alguma coisa. Ele tratou de passar logo o caso de Paulo adiante, né? Concedeu o que Paulo queria. Apelou para César tu irás. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Antes de Paulo seguir, né, nós iremos estudar somente no domingo, né? Como eu falei, eu tive que trocar com a Jânia, e a Jânia amanhã vai dar o estudo na sexta e no sábado, e no domingo eu retorno. Então, Festo ele ainda vai expor o caso de Paulo para Agripa, né, o rei Agripa II. A gente vai ver aqui tá, mais um relato aí antes de Paulo de seguir para Roma. Final do capítulo 25 e o início do capítulo 26, né? Só depois Paulo vai seguir para Roma, né? Então, quando for no domingo, a gente medita mais aqui sobre essa exposição de Festo para o rei Agripa. O rei Agripa já era um rei ali que conhecia, né? Conhecia os judeus, né? Já era um rei judeu, claro, da Galileia, da Pérea. Então, ele conhecia os casos dos judeus e Festo vai expor o caso de Paulo para esse rei, né? E esse rei Paulo, inclusive, vai discursar também perante Festo, né? Perante o rei Agripa, perante Berenice, que é a mulher do rei Agripa, né? Perante outras pessoas ali que são chamadas, como a gente vai ver. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Jane, você vai fazer a oração? Queria só fazer um comentário a respeito do estudo de hoje, né? Porque Paulo, em sua saga, mas o mais importante é que ele estava cumprindo a vontade do Senhor. Isso é que foi fundamental nisso tudo. Nós temos hoje as cartas de Paulo, que são riquíssimas, que nos esclarecem muitas coisas. Então, glória a Deus que ele enfrentou tudo isso de cabeça erguida, não é? Então, vou dar a oportunidade hoje para Sheldon orar. Ok, Sheldon? Obrigado, Jane. Boa noite, meus irmãos. Vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade. Como a Jane falou, apenas comentando aí sobre essa saga de Paulo, ela é muito atual. Com relação às dificuldades, os desafios e a missão que ele tinha, sempre obedecendo à vontade do Senhor, apesar dos pesares, até se valendo de estar protegido pela lei romana. Mas os desafios eram gigantes, né? Mas a missão era maior, que era a missão do Senhor. Maravilhoso Deus, Senhor, obrigado por essa oportunidade de estar aproveitando essas palavras. Renato, Jane, sempre missionários, no sentido de fazer nós, pecadores, pessoas comuns, mas crentes na fé em Jesus, de nos transformar, de nos libertar, de nos clarear nossas vidas, sempre pelo exemplo máximo que é Jesus. Então, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Nos perdoe de todos os pecados, deformações, transgressões. Nos corrige, Senhor. A vida é assim, cheia de missões, lutas. Nos dá paciência, tolerância, solidariedade para enfrentarmos cada missão, nem que seja pequena, no dia a dia, missões maiores que vão durar semanas, meses, mas nos dá coragem, Senhor, nos dá coragem para enfrentar e sempre que esteja, nunca nos falte a luz do nosso Salvador Jesus.
Vai nos dar essa coragem de enfrentar, de passar todos os dias, descansar à noite, levantar com as forças renovadas e assim enfrentar essa missão que cada um de nós tem, com suas particularidades, dificuldades, algumas facilidades, muitas vitórias, graças a Deus, glória a Deus. Alguns reveses, mas tudo faz parte do aprendizado. E assim eu entendo, toda vez que nós tivermos essas dificuldades, é algo que o Senhor quer nos ensinar, quer fazer com que nós entendamos e nos passamos a nos corrigir mais e assim seguir nosso caminho de fé. Obrigado, meu Deus, muita saúde, paz para nossas famílias, saúde, nos dá uma boa noite de descanso e que todos fiquem em paz em nome de Jesus. Amém. Amém.